Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias e informações do Fortaleza de hoje. Fortaleza que está em preparação aí para a partida desta terça-feira contra o Corinthians no Castelão. É a partida de volta da semifinal da Sul-Americana 2023 na ida 1-1. E a torcida do Fortaleza está preparando uma grande festa aí, um grande mosaico, um dos mais bonitos da história do clube para essa decisão contra o Corinthians no Castelão. E os comentaristas estarão trazendo as notícias ali direto do estádio. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí as notícias do tricolor de hoje. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A gente viu um time reserva do Fortaleza jogar pau a pau e até no primeiro tempo, principalmente, jogando melhor do que o time principal do Grêmio, que é uma das principais forças do Campeonato Brasileiro. Então, no sentido de organização, de padrão, né? Quando a gente vê time titular e time reserva jogando da mesma maneira, com o mesmo padrão, com as diferenças de nível técnico que existem, mas com a mesma pegada, é um sinal de que o trabalho funciona muito bem, de maneira sistêmica, né? E é uma característica muito forte do trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Então, para o Fortaleza, apesar da frustração do empate, né? Poderia ter vencido o jogo, mas ter competido como competiu com o Grêmio, com o seu time reserva, acho que dá bons sinais para o Vojvoda, inclusive se ele precisar do banco de reservas para vencer o jogo, para se classificar amanhã e chegar à inédita final de Copa Sul-Americana. E no viés corintiano, assim, em termos de mudança, em termos de nomes, eu acho que pouca coisa. Eu acho que é mais a ideia do Mano e do Sidney, que comandou o time no sábado, de tentar fazer do Corinthians algo um pouco mais organizado. É o que o Mano vai conseguir atacar nesse primeiro momento, e ele deixou isso claro na sua entrevista de apresentação, quando ele fala em organização, quando ele fala em um time muito espaçado antes, ele quer um time um pouco mais próximo. Eu acho que são esses conceitos que dá para tentar atacar num espaço tão curto de preparação e que o Mano e o Sidney tentaram atacar no jogo de sábado contra o São Paulo. O Corinthians não jogou bem contra o São Paulo, mas nos poucos instantes em que teve algo interessante, tentou ser um time mais próximo, um time mais compacto. E eu acho que essa é uma receita assim, imprescindível se o Corinthians quiser sair daqui classificado amanhã. Olha. E aí, meus amigos? Vamos dar uma analisadinha nesse jogo, já pensando um pouco no sábado. O Corinthians que perdeu pelo Campeonato Brasileiro, continua na briga ali na parte de baixo da tabela, mas era o que menos importava. Nesse momento, os caras, né? Tudo bem, perdeu, o que acontece e tal. O foco é amanhã. E acho que a pergunta fica cada vez mais cuidado, viva, viu? Né? Fala, Zupá. Não, esse negócio de que o foco é só amanhã, até aí, isso aí é uma meia-verdade, né? Porque a rodada foi muito ruim para o Corinthians, né? O Corinthians, ele está se aproximando de novo de uma zona muito perigosa. Acho que não dá para o Corinthians pensar, perdeu para o São Paulo, tudo bem, o foco é o Fortaleza. O Fortaleza pode pensar, perdi pontos contra o Grêmio, tudo bem, o foco é o Corinthians. O Corinthians não, a água ela tá perto ali, não tá longe não. Mas eu acho que estava na conta, hein, Zupá? Mudou o treinador ali em cima, mexendo no time. É que a rodada foi ruim, né? Porque a rodada foi péssima para o Corinthians, péssima. Mas eu acho que assim, o fato de ter perdido não está na conta do Mano. E os próximos dois jogos são complicados. Não está na conta do Mano. Né? Flamengo e Fluminense. É um jogo fundamental porque é o seguinte, se o Corinthians não passar amanhã, e o Fortaleza é favorito, hein? Se o Corinthians não passar amanhã, o ano do Corinthians agora é briga contra o rebaixamento e com um detalhe, vai ter que remar muito para conquistar uma vaguinha na Libertadores. Mas e planejamento, né? Briga contra o rebaixamento e planejamento. É Ninguém isso. contrata humano para ser campeão com 3 treinos, ir para a final com 3 treinos. É isso. Você precisa colocar isso na mesa. Eu tô com o Zupac sobre o que dá para tirar de pequenas impressões. Eu acho que uma eliminação não vai cair na conta do Mano. Eu acho que uma classificação também não vai tornar o Mano o maior técnico da história do Corinthians nesse ano. Ele tem a história anterior. Agora, se ele conseguir minimamente, o Paco fala, a gente sabe que o trabalho do Mano é esse, né? Uma linha de 4, 2 homens à frente, sempre tentando compactar. Se ele já conseguir equilibrar o lado do Fábio Santos, sempre tão vulnerável recentemente, se ele conseguir equilibrar a linha à frente da defesa com os volantes ali mais bem posicionados, você tem que sair zagueiro para compensar, você tem que sair lateral para compensar, você tem que abrir corredor, que é onde o Fortaleza pode ser forte, pode te atacar principalmente dentro de casa. Se ele conseguir organizar minimamente ali onde o Corinthians sofre, ainda é fora de casa,
Ou seja, vai minimizar uma vantagem que para mim existe sim do Fortaleza. Com bola, tem que ser o segundo passo, porque se ele não resolver nada ali atrás, não adianta pensar com bola. Você fica exposto, aí o Fortaleza vai te atacar, o Fortaleza é vertical, o Fortaleza tem velocidade, principalmente em casa, empurrado. Então, acho que são esses pontos que você pode tentar imaginar, porque isso também é uma coisa, não sei se o Zupa concorda, que é algo que você consegue resolver no papo, no quadro. Você aqui e a linha de 4 aqui não mexe. Se isso aqui encaixar esses 4 com esses 2 de frente, a gente já reduz bastante o perigo. Isso no papo, você consegue ajustar minimamente sem muito tempo para treinar. O mecanismo ofensivo, ainda que você dê liberdade para o Renato, tem que fazer uma pressão, ele ganha um pouco mais de fôlego, você treinar talvez uma ultrapassagem, você associar um pouco mais ao que não está acontecendo, isso já demanda um pouco mais de tempo. Isso pode acontecer no intuitivo. No intuitivo, como teve um balão do Fagner ali no lance do gol de Itaquera, aciona o Renato, e o Renato, pela qualidade que tem, vai pegar o Yuri na característica dele do Fagner, você vai achar um passe. Isso é muito mais o intuitivo e do individual. Agora, no papo, aí eu tô com o Zupa, que é o que dá para pensar em acertar ali, compactar, aproximar. O Corinthians era um time muito bagunçado do ponto de vista defensivo nos últimos jogos, que você olhava e falava, como é que o Fábio está dando tanto espaço? Como é que o Moscardo não compensa? Como é que o zagueiro tem que sair? Como é que uma linha com o Lucas Veríssimo, que deveria chegar ali para corrigir, está muito mais bagunçada? Eu acho que é um pouco por aí. Mas tem um outro aspecto ainda do jogo, né, de observação, que eu acho que o Fortaleza ganha, não só pelo trabalho que tem feito, né, de campo, eu acho que tem estágio, está no estágio avançado até em relação ao Corinthians, mas a sintonia da torcida. William, esse Castelão, o Praz jogou lá com a torcida toda, é impressionante, cara. E assim, é semelhante ao como a Neoquímica Arena, com os corintianos, mas eu acho que... Aliás, até ontem eu tenho essa pergunta para o Zupac. Eu estava conversando com um amigo nosso em comum, Júlio César, que é um jornalista lá de Fortaleza. Ele falava sobre a importância desse jogo, né, para o Fortaleza, para a história. É um olhar mais ou menos desse, com peso 3, 4 para esse jogo? Né? Hein, Zupa? Esse é o jogo da vida, né? Esse é o jogo da vida. É o jogo mais importante da história do clube. Assim, isso é um fato. Eu acho muito curioso e muito importante ressaltar que isso é uma construção, né? O Fortaleza fará amanhã o jogo mais importante da sua história, se programando para tal. Não é que aconteceu, encaixou um bom trabalho, achou um bom time, deu liga e foi. E não é por acaso, né? O que vai acontecer aqui amanhã, passando o Fortaleza ou não, é parte de uma construção. Então há esse sentimento e é muito legal observar como a mentalidade do próprio torcedor, ela foi se transformando ao longo do tempo, né? A ponto do torcedor do Fortaleza entender o que o time é e aonde o time pode chegar hoje. Então a festa amanhã aqui vai ser lindíssima, apesar do racha que existe, né, hoje entre o clube e as organizadas, e o racha que existe entre as próprias organizadas, o que traz, infelizmente, violência para o ambiente do Fortaleza, e a coragem do Marcelo Paz ao romper de maneira institucional com as torcidas. O Fortaleza, inclusive, foi notificado pelo Conmebol, deverá sofrer algum tipo de punição pelos incidentes da semana passada em São Paulo, na Neoquímica Arena, a briga entre as organizadas. Então, apesar desse clima de rompimento institucional, o movimento de todos, a mobilização geral é para que isso não impacte na atmosfera do estádio amanhã. E pelo que a gente conversa com todo mundo, do clube e da torcida, a ideia é que não impacte. Então, assim, mosaico sendo feito pelo estádio inteiro, são vários tipos de mosaico. Mosaico de luz, mosaico de fita, mosaico de bandeira, mosaico com escrito, rua de fogo lá do externo para receber os jogadores. A bateria... Vamos dar um giro? Dá para dar um giro? Vamos não dá mostrar. Ver exatamente o mosaico aí, né? agora, né? Isso, desde de manhã até às 5 horas, assim, são 3 turnos de montagem, desde as primeiras horas da manhã. O último turno vai acabar de trabalhar às 5 horas da manhã. Meu Deus. Às 5 horas da manhã, a galera vai terminar a montagem do mosaico. Eu já me mostraram o projeto gráfico do mosaico, eu já vi o que vai estar escrito. Não vou falar porque eu não sou estraga-prazeres, não vou ficar dando spoiler, mas vai ficar muito bonito. E assim, eu me impressiono assim, como funciona, né? Porque assim, você olhar para um estádio desse tamanho e enxergar em qual cadeirinha tem que estar cada bandeira para formar tudo aquilo que você quer que seja formado, eu acho muito difícil. E eles fazem de maneira perfeita. Então é muito legal acompanhar isso. Espetacular, né? A gente está vendo ali a imagem do pessoal começando esse trabalho ali da montagem do mosaico. Linha de montagem e projeto gráfico, achei bonito. Gostou, né? O F90 é isso, né? Curtiu, né? Ele te traz mais informações sobre o simples mosaico. Ele fez belas artes. O
Zupa? Fez belas Designer artes. e tudo. Designer de tudo. E belas artes. Ô, Praz, Posso você fazer conhece uma perguntinha pro Zupa? Pode, claro. Que eu acho muito interessante. Manda, querido. E ontem a gente conversava no Sport Center, você passeou no assunto ali já, e você falava que, apesar do rompimento com as principais organizadas, muito parcela considerável das festas passa por ela, mas você falou que isso não impactaria no ambiente para o jogo de amanhã, né? Que era uma dúvida que a galera tinha. Esse rompimento, se ia deixar o Castelão mais frio. O que deu para sentir de ontem e hoje? Porque isso eu acho que é uma questão importante pro ambiente em si, que impacta num jogo desse. Apesar desse rompimento, como é que estão as coisas aí, Zupa? Essa é uma tentativa, o Voivoda já falou sobre, o Marcelo Paz já falou sobre, os jogadores quando podem se manifestar também se manifestam, para tentar que isso não impacte. Porque assim, eu até falava isso mais cedo, acho que no F360, a gente bate muito quando as organizadas cruzam o limite, né, cruzam a linha e trazem uma violência, um aspecto de crime que o futebol não pode ter, né? A gente bate muito nisso, invasão de CT, ameaça a jogador, guerra entre torcida, intimidação, uma série de coisas. Mas a gente também não pode ignorar o aspecto positivo, o aspecto histórico, tá? O aspecto histórico que as organizadas têm na construção dos grandes ambientes do futebol brasileiro. E o Praz já jogou em grandes clubes, ele sabe muito bem o que o ambiente de São Januário, o que o ambiente do Allianz Parque, o próprio ambiente aqui do Castelão é capaz de ter. E isso parte das organizadas, né? Então é uma linha muito tênue. Você combater a violência e você cuidar do ambiente do seu estádio. Mas eu tenho visto a mobilização para que isso não impacte. E assim, os torcedores organizados, eles estarão aqui, né? Eles não podem se manifestar pelas organizadas de nenhuma forma, principalmente no aspecto visual, camiseta, bandeira, etc. e tal. E as torcidas não podem utilizar o símbolo do Fortaleza para nada. Não podem se apropriar do símbolo, do nome do Fortaleza para nada. Algo similar ao que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. O Praça já estava lá em 2013. O Paulo Nobre rompe institucionalmente também com a principal torcida do Palmeiras, depois as coisas mudam, mas foi até uma atitude de muita coragem, tanto do Paulo à época, quanto do Marcelo Paz aqui no Fortaleza. O que se espera é que não impacte. Eu, sinceramente, acho que pode não impactar pelo reconhecimento, pela consciência do tamanho do jogo de amanhã. Mas a gente vai ver na prática se a atmosfera aqui vai ser, por exemplo, como foi contra o América no jogo de quartas de final. Sim. Antes de eu falar com o Praz, rapidinho, o Zupa, pensa no time que começou o jogo contra o Fortaleza na terça-feira passada. Pensa naquele time. O que muda, na tua opinião, se é que muda? Eu acho que assim, em termos de nomes, há uma dúvida em relação ao Matias Rojas, né? O Rojas perdeu os 2 últimos jogos, né? Ele ficar fora do confronto de terça-feira foi a surpresa, era uma lesão na parte posterior da coxa direita, se eu não me engano. Ficou fora também do jogo contra o São Paulo. Corinthians treinou agora de manhã, almoça no CT e viaja para cá. Tentei apurar, tentei avançar se o Matias Rojas treinou com o grupo ou não. O Sidney já havia dito, pós-clássico contra o São Paulo, que o Rojas já tinha feito algumas atividades no campo e que eles observariam a postura dele hoje no campo para saber se ele pode ou não fazer parte, não sei por quantos minutos do jogo. E aí fica a dúvida. Acho que se o Rojas tiver condição, imagino que ele atue pela direita, onde jogou o Juliano, começou o Juliano contra o Fortaleza. Se o Rojas não puder jogar, aí ficam 2 caminhos para o Mano. Trocar o Rojas, né? Substituir o Rojas por um atacante, aí pode ser o Mosquito, pode ser o Pedro, pode ser o Romero, que fez gol contra o São Paulo e o Mano Menezes o conhece. O Romero estreia no Corinthians em 2014 nas mãos do Mano Menezes, ou se ele mantém a estratégia que o Vanderlei manteve para o jogo da semana passada, que é povoar um pouco mais o meio-campo, em apostar em outro tipo de movimentação para tentar transformar o Corinthians em competitivo. Mas o plano A do Corinthians é ter o Rojas para o jogo. E aí eu acho que ele entraria na vaga onde ele sempre joga, na direita, e o time não teria muitas mudanças, não. É Fagner, Gil, Veríssimo, Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato, Rojas, Wesley ou Romero, mas acho que o Wesley e o Yuri Alberto à frente. Perfeito. Você que jogou lá contra, né? É um inferno, né? Eu dei azar, né, William? Porque eu joguei um clássico só com torcida, né? Depois veio a pandemia. A pandemia, né? Pra ter uma ideia, a fase final... E era torcida favorável ou contra? Era 70 e 30, 70 ou 80 e 30. 20, uma coisa assim. Mas maioria Fortaleza. Mas não estava cheio. Assim, a fase final da Copa Nordeste foi em Salvador. Foi uma bolha, né? Aí a gente jogou contra... As quartas de final foi contra o Vitória, que seria um grande jogo.
A semifinal foi contra o Fortaleza, imagina? Fortaleza e Ceará na semifinal da Copa Nordeste. Loucura. Portão fechado, público 0. E a final foi Ceará e Bahia. Imagina, 2 jogos, um no Castelão e um na Fonte Nova, mas tudo portão fechado. Tudo então, portão infelizmente, fechado. eu não pude viver esse... Mas é um ambiente quente. E assim, o que o Zupac falou, o maior jogo da história do clube. Né? Ele vem, ano passado já tinha sido um dos maiores jogos da história, então assim, o Fortaleza vem se consolidando. Construindo os maiores jogos da história. Vem consolidando. Só essa... Do Corinthians não é o maior jogo da história. Nem perto do maior jogo da história, nem o 10º maior jogo da história. Então, só por isso já diz o ambiente que vai ter lá. E a mobilização, o Corinthians vai fazer de tudo para chegar na final, óbvio, não estou dizendo que não vai. Mas, com certeza, a abordagem e a preparação para o jogo é diferente. Então tá aí, pessoal, foram as notícias e informações do Fortaleza, que está em preparação aí para a decisão contra o Corinthians nesta terça-feira, e a torcida preparando aí uma grande festa a ser realizada no Castelão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.